O tema de hoje é mega importante. Vejo que vai destruir o seu relacionamento. E eu não vou ficar fazendo suspense, não. Eu já vou falar de cara. Mas antes, para você que está me vendo na sua telinha pela primeira vez, eu sou a Jaque Gonçalves, estou em uma nova missão. Ajudar a você a salvar o seu casamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. E o tema de hoje é: vejo que vai destruir o seu relacionamento. E eu disse que eu não vou fazer mistério. É o seguinte, a gente vem aí conversando aí, eu já fiz com vocês, deixa eu ver aqui, 17 lives exclusiva para o relacionamento, para salvar aí as relações, né? Falamos, minha gente, sobre muitas coisas. Nós falamos sobre quebras comportamentais, porque muitas de nós, né? A gente tem aí um nível de irritabilidade um pouquinho alto, a gente acaba falando, às vezes, por impulso, agindo como não gostaria, depois se arrepende. E eu comentei com vocês o quanto esses comportamentos são corrosivos aí para o relacionamento, porque é muito difícil a gente conviver em um ambiente com uma pessoa quando não se tem paz, quando não se tem tranquilidade, né? E aí, quando a gente tem aí essas irritabilidades, assim, com muita frequência, a gente, como eu digo, a gente vira aí a chata de plantão. E aos poucos vai corroendo o relacionamento. Os homens, boa parte, não falam sobre os seus sentimentos, não falam sobre aquilo que incomoda. Quando fala é porque já está assim, na ponta para estourar. E muitas vezes não fala aí de uma maneira assertiva. A gente acaba reagindo de uma maneira errada. Então eu fiz a live aí de quebras comportamentais. Nós falamos como lidar com as grosserias dos parceiros. Enfim, não vou aqui passar tudo o que falamos, mas foram coisas assim bastante importantes que, se você realmente está em crise e não acompanhou as outras lives, eu convido você a acompanhar. São longas, não são temas de fácil digestão, não é rápido, mas eu garanto a você que vale a pena. Garanto a você, porque tem muitas informações, inclusive técnicas, para ajudar você a colocar em prática já, né? Dentre aí tantas coisas que a gente falou dos 3 pilares que sustentam um relacionamento feliz, que são o pilar do relacionamento amoroso, que é o que engloba o carinho, o tato, o afeto, engloba a relação sexual, engloba aí tudo que fala aí sobre o amor, né? Sobre o contato, sobre o sentimento. E também o outro pilar, que é da empatia. Mais uma vez, empatia não é se colocar no lugar do outro, e sim enxergar as necessidades do outro e agir de acordo. Esse pilar da empatia, quando ele está muito bem estruturado, mesmo que os outros 2 pilares não estejam, ele acaba segurando o relacionamento por algum tempo. Por quê? Porque quando a gente tem empatia, quando a gente enxerga a necessidade do outro e age em prol disso, a gente abrange muita coisa no nosso relacionamento, né? Principalmente aquilo que eu sempre também comento com vocês. Faça com o outro, fale com o outro como você gostaria que fizessem e falassem com vocês. Tem muito aí a ver com a empatia. E o outro pilar, muitíssimo importante, né, é da satisfação individual de cada um dos envolvidos no relacionamento. Então, você precisa ter uma autossatisfação em todos os aspectos da sua vida para que você consiga aí ter um bom relacionamento. Ah, Jaque, então isso quer dizer que eu não pode ter problema? Se eu tiver problema, eu vou ter problema no relacionamento? Não. Se você não acompanhou a live, teve aí uma live que eu passei para vocês do nível de satisfação individual da vida. Porque quando você faz um mapeamento de todos os cenários, os setores da sua vida e vê o nível de satisfação, você começa a enxergar onde você tem que colocar mais energia, onde que você precisa corrigir aí alguns cursos, né, do caminho. E sendo assim, você vai conseguir trabalhar. Quando a gente trabalha a nossa autossatisfação, a nossa felicidade, nosso bem-estar, o nosso controle, equilíbrio emocional, quando nós nos focamos no nosso autoconhecimento, em desenvolver isso. Porque não adianta também você ter consciência
dos seus comportamentos equivocados e não agir, né? Não fazer nada para melhorar. Porque muitas vezes a gente fica com a desculpa que nós nascemos assim. Ah, eu sou irritada mesmo, se ele gosta de mim, ele que se acostume. Se ele gosta de você, ele não se acostuma. Se ele gosta de você, ele vai tolerar, e tolerância ela tem tempo limitado. Então vai chegar uma hora que isso vai dar ruim. Ele vai embora, tá? E aí o que acontece? Muitos relacionamentos terminam, inclusive quando as pessoas se amam. Por quê? Porque não adianta só o pilar do amor, do relacionamento tá bem. Os outros pilares, o da empatia e da sua autossatisfação de vida tem que estar muito bom, né? Então a gente conversou sobre isso. E aí, Jaque, qual é esse grande vilão, essa fera que vai destruir o nosso relacionamento? Tá preparada? Tá? É você. É você. Você é quem vai destruir o seu relacionamento. É você. Você é a única responsável neste momento para destruir o seu relacionamento. Como isso? Não fazendo nada. Tá? O que acontece? Nossa, é isso. É isso. As pessoas sabem dos problemas. Você sabe que você está no relacionamento, você sabe que você, por exemplo, fala aquilo que não deve falar. Você sabe que você não dá atenção necessária. Não é nem necessária, é suficiente para o seu companheiro. Ou que você é uma pessoa que não releva, né, que não tolera nada, que fala tudo aquilo que pensa sem parar para pensar se aquilo está prejudicando ou se está ferindo o sentimento do outro. Você não para pensar se o companheiro ele está passando por um momento difícil, aí você tem que ter um pouco mais de empatia, de entender um pouco mais e, como eu disse, relevar. E aí você tem todo esse conhecimento daquilo que você faz, daquilo que você deixa de fazer e que são ações equivocadas e não faz nada para melhorar isso. Sabe quando que você vai começar a fazer? Quando ele for embora. Aí você vai entrar em desespero para falar, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Agora eu preciso agir. Tem como fazer? Se tiver amor, tem como. Se tiver amor, tem sim um processo que tem como. Como eu sei que tem gente aqui, está subindo aqui, tem gente que está com relacionamento, a pessoa saiu, o parceiro saiu do relacionamento, então eu quero te dizer, se tem amor, tem como. Tem como sim. A primeira coisa que você vai fazer é parar de ouvir as amigas, tá? Amigos servem para nos acalentar, para nos dar um abraço, para nos dar apoio, mas não para dar palpite, infelizmente. Sabe por quê? Porque as amigas sentem as nossas dores e como tais, elas começam a ter o mesmo nível de emoção nessa situação. Elas tomam realmente as nossas dores, né? E começam a dar palpites emocionais e não racionais. Então, neste momento, você tem que ter opiniões racionais e não emocionais. E aí, então, a outra coisa que você vai fazer também é não ligar para o seu companheiro. Quando eu digo não ligar, é não pegar o telefone. Não mandar WhatsApp, não mandar mensagem, não mandar texto. Ah, já que é um gelo, não. Não tem joguinho, gente. Somos todas mulheres maduras. Não é joguinho, não é gelo. É você dar o tempo para ele de perceber, de assentar as coisas e você também. E também um tempo que você vai aproveitar para ser assertivo. Para colocar algumas coisinhas aí na sua cabeça. Por quê? Porque você deixou de fazer alguns comportamentos sem chance de errar. A responsabilidade do término, ainda que haja, gente, é traição. A responsabilidade da crise, porque a traição é consequência. A traição, ela é consequência. Não há exceção a essa regra. A traição, ela é consequência. Ah, então eu sou responsável? Não, você não é responsável, você é corresponsável. Já falamos sobre isso em outra live, não vou aqui repetir isso. Mas, enfim, tem a live da traição no casamento e agora. Mas, enfim, então, quando você tem essa ciência do que você deve fazer e nada faz, você se torna a grande vilã. É isso que vai destruir o seu relacionamento. Você não fazer absolutamente nada. E o que vai fazer com que o seu companheiro que já saiu não volte é você também não fazer nada. Gente, o tempo, eu digo isso e falo sempre. O tempo, ele não traz pessoas de volta. O tempo, ele não cura as feridas, como diz, isso é ditado popular. O que cura as feridas é você tratar, tá bom? O que cura feridas emocionais é você falar sobre elas, tá?
Então, colocar a sujeira embaixo do tapete só vai te prejudicar o relacionamento também. Então, você precisa entender que você precisa ter um autoconhecimento, fazer esse autoconhecimento real, verdadeiro com você. Faça anotações. Faça anotações. Não adianta vocês me ouvirem, me acompanharem, eu colocar um monte de dicas, passar passo a passo, como eu já fiz, se vocês não colocarem em prática. Quer uma situação? Ó, a pessoa não está aqui acompanhando. É que eu não consigo ver tudo que está acompanhando, porque a gente está aqui com 3 plataformas. Tem uma delas que sim. Porque assim, o que está acontecendo? O pessoal, a mulherada está me mandando mensagens pedindo ajuda e eu estou à disposição para isso. É uma alegria para mim fazer isso. Realmente eu fico satisfeita. Às vezes eu peço até desculpa que eu não consigo todas. Hoje eu vi que tem 36 mensagens que eu não respondi em uma das plataformas. Mas eu vou respondendo conforme também eu vejo a prioridade, a urgência da situação. Então, eu vou te dar aí um exemplo, tá? De coisa, como você pode destruir o seu relacionamento. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, mandando várias mensagens, até eu responder em letras garrafais, né, em letras grandes, pedindo ajuda porque o marido disse que não ia voltar para casa. Eu não vou voltar, acabou. Então, eu pedi para ela fazer a seguinte situação. Eu pedi para ela tirar o filho de casa. Ela já me disse, mas a filha é grande. Eu não perguntei a idade da filha. Eu pedi para tirar a filha de casa. Tira a filha de casa e escreve uma carta para essa pessoa. Mas você não vai escrever uma carta, na verdade, me pronunciei errado, não vai escrever uma carta para a pessoa. Você vai escrever tudo aquilo que você sente, o que aconteceu dentro de você, enfim. Passei ali todo o processo que ela deveria fazer e entregar. Fazer o possível para entregar essa carta para a pessoa. Ela não conseguiu entregar porque foi uma ligação. Mas, assim, pode ser que eu esteja equivocada, mas até onde eu sei, não teve um esforço para entregar essa carta, porque uma conversa dessas não rola por telefone, você tem que conseguir isso pessoalmente. Se você não conseguiu, não tem problema, mas deixa essa carta em mãos, porque às vezes o parceiro, ele pode estar muito magoado, pode estar passando por uma situação que a gente às vezes não sabe, e aí você precisa dar esse espaço para ele, tá? Esse espaço para ele pensar, não é um gelo, é um espaço para você também refletir naquilo que você pode vir a melhorar, e a gente sempre pode melhorar. Então é assim, o que aconteceu? Ela não fez absolutamente nada do que eu tinha pedido para ela fazer. Isso não foi só uma pessoa, porque às vezes tem pessoas que falam assim, é para mim que ela tá falando. Bom, só assim, eu estou começando esse trabalho, né? Então aí a gente está começando o engajamento. Tem 3 pessoas, 3 colegas mulheres na mesmíssima situação, que eu passei o que deveria ser feito e elas não fizeram. Tá? Teve alguma que teve um resultado bom? Passaram-se já 8, 7 dias, dependendo uma da outra, já se passaram 10 dias e não teve. Por quê? Porque não fez. Aí fica ligando, fica mandando mensagem, não dá tempo para a pessoa respirar. Errado. Então, o maior vilão, o que vai destruir o seu relacionamento, é a sua procrastinação em fazer o que deve ser feito. Em olhar para você, olhar para os seus comportamentos, olhar para o relacionamento e fazer o que deve ser feito. Jaque, eu não sei todos os passos, eu não sei como fazer. Então, a primeira dica que eu te dou, se você realmente quer, é ir lá nas redes sociais, não posso falar, senão depois travam aqui, mas enfim, ir nas redes sociais e buscar tem por tema, buscar aquilo que é mais urgente, ou ir um por um, para você ir tendo esse conhecimento. E já adianto que no dia 6 de março, eu ficarei com vocês por 4 horas, dia 6 é num sábado, por 4 horas, falando tudo, nos mínimos detalhes, todos os passos que você deve fazer para você salvar de verdade esse relacionamento, para você restabelecer e, mais do que isso, blindar o seu relacionamento contra os problemas,
contra as crises, contra os alheios, os que estão em volta. Muita coisa a gente já falou por aqui, mas há de convir, por mais que eu fale muito, por mais que todas as lives ultrapassam os 40 minutos, não dá para a gente aprofundar como deve aprofundar. Tem aí diversas técnicas da linha comportamental que devem ser feitas e que eu vou passar no dia 6 sem custo algum. Não se preocupem, vocês não vão pagar nada, absolutamente nada. Vai ser online, vocês assistem da onde vocês quiserem. No sábado, das 9 ao meio-dia, no dia 6 de março, tá? Salva essa data aí, você que está passando por uma crise no seu relacionamento, ou teve aí um término que faz pouco tempo e você sabe que o seu companheiro gosta de você, porque o que acontece? Se o seu companheiro já saiu de casa e você lá no fundo sabe que o sentimento já não estava mais vivo, muito difícil esse relacionamento voltar. Muito difícil. Você tem que aceitar, deve aceitar o término e focar aí em você, em cuidar de você. Não é fácil um término de um relacionamento. Mas, se você teve um término de relacionamento faz pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, vamos nivelar conceito, está dentro aí do mês, tá? De 30 dias, e você sabe que há sentimento, preste atenção. Porque eu brinco aí, desculpe a liberdade, tem umas loucas, né? Elas ficam fantasiando, criando um estereótipo do marido, do companheiro. Ah, ele ainda é apaixonado por mim, mas todas as atitudes dele mostram exatamente o contrário. Então, você quietinha, quando você estivesse bem sem ninguém, só você e seus pensamentos, analisa se tem amor aí do seu companheiro, se as atitudes dele demonstram e demonstraram amor. Aí, se esse indivíduo, mesmo fora de casa, tem esse sentimento, me acompanha, porque você tem sim como reconquistar esse seu companheiro. Se você tá nesse relacionamento e ele realmente não tá do jeito que você gostaria, você não tem a comunicação que você gostaria, você começa a falar, a pessoa tá no celular, ela não te dá atenção, ou seja, você não tem voz no relacionamento, você não tem o afeto que você gostaria, não tem o carinho como você gostaria, a presença do companheiro como você gostaria, ou você, é o que eu falo que é aquela briga silenciosa, né? Há um distanciamento tão grande que é cada um pensando nos seus objetivos, focando no seu trabalho, nas suas aspirações, e não estão mais vinculados ao relacionamento. Essa é uma crise silenciosa. Se você precisa fazer com que o seu relacionamento tenha paixão reacendida, tudo isso, qualquer uma dessas, eu te espero no sábado. Gente, não precisa pagar nada, é só clicar, depois espera. O pessoal já está subindo aqui onde que eu passo. O que acontece? Eu vou divulgar nas redes sociais os links, um vídeo falando mais sobre isso, e vai ter um link, um botãozinho para vocês clicarem, para vocês se inscreverem para este evento online, tá bom? Mas, enfim, eu quero aí passar isso para vocês, mas eu quero voltar ao que nós estávamos falando, que é realmente dessa procrastinação e não fazer nada quando sabe o que deve ser feito. Então, por exemplo, eu acabei de falar para vocês da linha comportamental, né? Que você pode aí, sabe que você faz algumas atitudes que não deveriam ser feitas, como a maior reclamação dos homens, a sua maioria, reclama do destemperamento da mulher, sabe? Que é quando a gente, qualquer coisinha, já altera o tom de voz, tá irritada, essa irritabilidade aflorada, essa é a maior reclamação dos homens no relacionamento. Então, se você sabe que é assim, enfim, falei do comportamento, a gente deve corrigir. E outra coisa, que é muito importante, é como, eu já falei isso também aqui outras vezes, como a gente absorve, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante. Como é que você vem absorvendo as situações, as ações e reações do seu companheiro, as situações do dia a dia, né? Então, esse autoconhecimento faz com que você comece a refletir em mudanças comportamentais, tá? É exatamente por isso que eu falo para vocês. É possível uma pessoa do relacionamento salvar todo o relacionamento. Porque gente, se vocês fizerem exatamente o que eu vou falando para vocês, se vocês realmente focarem no autoconhecimento, focarem nos pilares que eu falei para vocês do relacionamento,
vocês vão restaurar, vocês vão viver um relacionamento apaixonado. Eu estou há 11 anos casada. Quer dizer, na verdade, eu sou casada há 10 anos, vai fazer 11 anos, mas 11 anos juntos e 10 anos de casado. Eu vivi por uma crise no relacionamento, acho que foi no segundo ano já do relacionamento, gigantesca. Eu já falei isso para vocês. Assim, gigantesca. E o que acontece? Quando a gente tá com a emoção muito aflorada, você começa a ficar, como eu digo, inundada, porque é o seu emocional que está tomando conta, acreditem. Eu já tinha ciência de tudo que eu falo aqui para vocês. Eu não tinha conseguido colocar em prática porque eu sequer trazia isso para minha mente. Tamanho era o meu desenvolvimento das emoções exageradas. Quando eu digo desenvolvimento, era realmente a irritabilidade, é não relevar, é achar que não tinha mais jeito, era achar que eu não conseguia conversar. Eu falava assim, eu não consigo conversar, eu me sinto sozinha nessa relação. Ele não me ama, eu tinha certeza. Teve uma época do relacionamento que eu tinha certeza que ele não me amava. Eu falava assim, gente, mas por que ele não vai ficar junto comigo? Será que é por causa do meu filho? Eu achava que era. Eu falei, pode ser. Eu falei, não, a gente precisa pensar em como vamos fazer para nos separar, porque temos negócios juntos, né? Enfim, então eu já estava nessa linha de pensamento. E sabe o que eu tenho para dizer para você? A hora que eu peguei e me toquei, eu falei, oi, se liga. Você pode reverter toda essa situação. Você pode ter um relacionamento onde você não se sente sozinha, onde você se sente amada. Você merece e precisa fazer isso ou cai fora mesmo. E aí foi quando eu dei aí os 2, 3 passos para trás para me analisar, fazer um autoconhecimento naquilo que eu precisava mudar. Uma das coisas mais importantes na minha mudança foi a forma de absorver aquelas ações e reações, e foi também a minha habilidade em conversar. E não é porque, olha, é boa, não, você vê que sorte é dela. Não, gente, eu já também passei essa técnica para vocês. Então, eu coloquei em prática essa técnica. Realmente fiz, nossa, eu falei para vocês fazerem uma carta. Eu fiz diversas cartas sobre os meus sentimentos, sobre os pontos que precisariam melhorar no relacionamento, sobre o que era importante e o que não era importante. Aos poucos eu fui fazendo as abordagens que deveriam ser feitas, igual eu já passei para vocês algumas, e vou passar mais lá no sábado do dia 6 de março. E aí eu consegui, de fato, ir revertendo a situação, e não só com o passar do tempo, fazendo, veja, o tempo não faz nada sozinho, mas com o passar do tempo, eu fazendo o que deveria ser feito, hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo uma história de amor com o meu marido. A gente tem um relacionamento quente, saudável, feliz. Meu filho não presencia mais brigas. Claro que às vezes, gente, dá umas, né, como que diz, umas rusgadas, né? Não sei se é essa palavra, mas enfim, tem umas rusgas, é isso mesmo, né? Ah, não sei. Mas enfim, tem às vezes, sai. Não estou dizendo isso. A crise não é você ter uma discussão uma vez ou outra, ter um desentendimento. Isso não é um relacionamento em crise, isso faz parte. Nós fomos criadas de forma diferente dos meninos, nós fomos criadas em famílias, em estruturas, em história diferente, logo enxergamos, agimos e reagimos de forma diferente. Então é natural que às vezes haja algum atrito. A diferença é que nós sabemos agir quando há esse atrito. Primeiro, que a gente conseguiu entender que nem todos os atritos são importantes. Tem que ter aí uma DR, tem relevância. Às vezes, isso foi um grande aprendizado meu, porque qualquer atrito, eu sou do líder, eu já falei isso para vocês, eu já levava isso na mais alta performance, né? Eu realmente pegava isso, não, né? Enfim. Mas também porque eu estava com uma das minhas principais necessidades no relacionamento afetada, né? E aí, como eu já disse para vocês, necessidades, elas devem ser supridas, independente de você concordar ou não.
E você, obviamente, tem que saber quais são as necessidades do seu parceiro, assim como o seu parceiro tem que saber quais são as suas necessidades. Porque quando a gente não supre as necessidades, teremos problemas, né? Teremos problemas tranquilamente, sem chance de errar. Mas, enfim, com o passar, a gente hoje vive esse relacionamento, a gente consegue, como eu estava dizendo, né? A gente consegue enxergar quando há, às vezes, uma situação um pouco mais tensa, vou dizer assim. Hoje em dia a gente discute um pouco mais pela educação do filho. A gente depois um dia vai falar sobre isso aqui na live. Então, assim, tem alguns comportamentos que acontecem. Você precisa enxergar como tal, como é a linha de raciocínio do companheiro, né? Então, sabe como que a gente, como eu acabei com essa discussão? Eu falei para ele, olha, não estou falando para você estudar toda a linha comportamental como eu estudei, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando para você dar um Google e entender, ver como está a educação hoje, porque as coisas evoluíram, já não é mais como nós fomos criados. Eu, no meu caso, fui criado por diversas pessoas, né? Quem sabe a minha história sabe disso. Mas, enfim, eu até os meus 11 anos de idade passei por mais de 16, 17 lares, até orfanatos, enfim. Então, eu não sou assim, não posso dizer, como fui criada, não sou muito exemplo, mas, enfim, temos as nossas, a criação nossa foi ultrapassada em relação à assertividade. O que mais queremos para os nossos filhos, independente de qualquer coisa, é que eles sejam felizes. Quando você fala, eu quero que ele seja bem-sucedido, eu quero que ele tenha uma companheira ou um companheiro que o respeite, que o ame, no final, o que a gente quer é que eles sejam felizes. Por isso a gente quer tudo isso, não é? Então, é o que eu falei para ele, não é isso que você quer? É. Então, por favor, a educação do filho é o maior projeto de vida. É o maior projeto que você tem. E você realmente precisa se dedicar ao máximo para você errar o mínimo possível, porque errar você vai, mas errar o mínimo possível. Então, se prepare para isso, estude para isso, leia, se informe, porque aquilo que você achava, aquilo que você acha, que os seus conceitos, alguns podem estar certos, mas outros não. Então, eu quando coloquei isso, deixei claro para ele, ou você vai ter algum conhecimento sobre a educação, ou você deixa sem a gente entrar em discussão. Quando eu passar para você, olha, mas dessa maneira é mais assertiva, por isso, por aquilo outro, sempre tem que ter também uma justificativa coerente, plausível daquilo que você está dizendo. Ficou mais fácil, não temos mais discussão por isso. Não temos, porque ele jogou no Google ainda. Ele não foi se informar ainda. Mas, por outro lado, ele também começou a analisar e falar assim, veja, ela não está só dando um palpite como mãe. Ela tem conhecimento sobre aquilo que ela está dizendo. Então, deixa eu respeitar um pouquinho isso, já que eu nem fui ter este conhecimento, ou entender um pouco mais para eu poder conversar e agir de forma diferente. E, por outro lado, eu também, numa conversa, escutei o que ele estava dizendo, entendi aquilo que incomoda, e o que incomoda ele, vou partilhar aqui com vocês, é que eu sou muito permissiva. E ultimamente eu venho trabalhando 14, 15, tem dias de 16 horas por dia. E aí, quando eu fico com meu filho, é natural eu ficar um pouco mais permissiva. E eu realmente reconheço isso. E não é bom. Não é bom. Excesso de permissões não são bons. Assim como também me flagrei colocando um ônus e tirando esse ônus por falar, poxa, o dia que eu tenho para ficar com ele é domingo, eu vou dar ônus? E aí não dou, tiro o ônus, se eu vejo que eu dei e não foi legal. E isso é totalmente equivocado. Eu sei disso. Então, ele trouxe isso. Então, percebam, por que eu estou contando para vocês com riquezas de detalhes? Para vocês verem como isso é importante. É importante você colocar os detalhes, o porquê daquele seu argumento, para que gere no outro a reflexão. Se você alterar o tom de voz, se você não querer ouvir, se você vier com ironia, não vai dar certo. Ou se você simplesmente for lá, que nem, por exemplo, no meu caso, querido, eu sei do que eu tô falando, eu estudei tantos anos para isso, lá. Gente, não ia ter assertividade nenhuma. Nenhuma. Então, a gente tem que pensar, ponderar e enxergar o que o outro está fazendo e dizendo e conseguir conciliar isso, passar a informação que você deve passar, respeitando. E aí, quando ele colocou isso, você tem razão nisso. Eu sei.
Eu confesso para você que eu ainda serei um pouquinho mais permissiva. Eu acho, assim, tem que melhorar, mas para mim é importante algumas situações que a gente tem que levar em conta que estamos aí em época de pandemia, tanto tempo sem ver os amigos, agora que começou a escola, há de ter aí relevar um pouco mais de paciência, né? Não ser tão ferro e fogo. E ao mesmo tempo, sim, concordo, eu tenho que melhorar isso e vou trabalhar. Porque senão você é daquelas mães, daqueles pais que eu criticava na minha época, quando dava aula, né? Assim, poxa, o pai não é presente, a mãe não é presente, trabalha o tempo inteiro e enche, não é presente da pessoa física, né? Não participa muito da vida do filho, por isso ou por aquilo outro, na maioria das vezes trabalha, e aí tenta suprir com presentes, com produtos, com brinquedos, né? Com viagens. E não é esse o meu comportamento, mas eu tento suprir deixando passar uma série de coisas. E também não é assertivo. Então é importante a gente reconhecer isso e ir mudando, talvez não de um dia para o outro, mas ir mudando aos poucos. E por falar em mudança, vocês sabem que tem aí um vídeo falando de técnicas comportamentais. Por quê? Porque nós não nascemos com determinados comportamentos. Todos os comportamentos, eles são adquiridos ao longo da sua história, né? Então você vai mudando aí alguns comportamentos, quebrando alguns conceitos. Deixem a caixinha, que é a mente de vocês, aberta. Nunca coloque uma tampa. Por mais que você tenha assim um conceito muito formado sobre determinado assunto, deixa a tampinha aberta, porque a gente precisa sempre evoluir, a gente precisa sempre buscar novos conceitos ou aprimorar aqueles que a gente já tem. Então, esses detalhes que eu estou passando aí para vocês, eles fazem parte de um sucesso de um relacionamento. Para quando eu falo assim para vocês, né? Olha, lá no sábado eu vou ensiná-las a como blindar esse relacionamento. Faz parte de tudo isso. Já digo para você de mão, de cara. No sábado, nesse dia, inclusive em várias lives aqui que a gente fez, em vídeos que eu fiz do programa com a Jaque, em breve eu retorno com ele, eu martelo muito no seu autoconhecimento. Eu dou muito produto, muito conteúdo para o seu autodesenvolvimento. Por quê? Porque se você for uma mulher maravilhosa, se você, quando eu digo mulher, não é mulher como esposa, mas mulher como ser. Então, se você for uma mulher maravilhosa, quando eu digo maravilhosa, é feliz consigo, independente de estar num cenário ideal, ou aquilo que você deseja ou não, mas você ter a consciência que você trabalha em prol daquilo que você quer. Enfim, se você for feliz consigo, se você tiver a sua autoestima, o seu amor próprio bem trabalhado, se você trabalhar em você, o seu controle emocional, saber como se controlar diante de algumas situações, saber agir e reagir diante de situações e pessoas. Enfim, se você trabalhar as suas forças e lapidar aquilo que precisa ser lapidado, você vai viver realmente na sua melhor performance. E, minhas queridas, eu te garanto, não há uma única mulher que tenha toda essa estrutura tão bem feita que não consiga ter um grande companheiro do lado. Ela só não vai ter se ela não quiser ter. Mas se você trabalhar em você, olhar para o relacionamento, como eu já passei aqui tantas vezes, eu garanto a vocês, vocês não só vão trazer o marido para casa, o companheiro para casa, quando ele saiu, se ele saiu, como você que tem o seu companheiro dentro de casa, ele vai ser, de fato, o seu maior fã. Então, quando a gente fala, olha, meu relacionamento está em crise, eu preciso fazer alguma coisa, olhe para você. Olhe para você, em todos os aspectos. É importante também o reconhecimento das suas forças. Reconhecer o quanto você é capaz, o quanto você supera, o quanto você é forte, o quanto que você é companheira. É importante. Tanto é importante que eu já passei a técnica para vocês, colocarem isso no papel. Colocarem todas as suas forças. Pegar aquele bonequinho da forca, a bolinha, com o bracinho, o corpinho, e colocar todas as suas forças, tudo aquilo que é positivo em você.
É muito importante. Faz parte do autoconhecimento você saber aquilo que é poderoso em você. Para melhorar, para potencializar mais ainda, mas também para você enxergar, para você ajudar a se admirar, a se gostar. Porque na maioria das vezes nós somos as nossas maiores críticas, né? Nós temos aí um nível de julgamento muito alto para nós mesmos. E às vezes a gente dá tanto carinho para o outro, é carinho para filho, é para marido, é para amigos, é para família, enfim, a gente dá tanta atenção, dá o melhor da gente para quem a gente ama e esquece da gente. E não tem como eu digo, dar duas maçãs se você só tem uma. Você tem que alimentar esse amor próprio, né? Vale ali o vídeo da autoestima também que eu passei para vocês. É importante. E quando eu digo autoestima, isso não tem nada a ver com o estereótipo da beleza, sabe? Ser alta, magra. Não, não. Autoestima é gostar de quem se é enxergar toda a sua força, enxergar que Deus fez aí maravilhosa e que sim, você tem a obrigação de lapidar, de cultivar esse diamante que é você. É importantíssimo isso. Quando você se deixa de lado para se dar só para o outro, vai dar errado. Não dá, não tem como eu já disse antes, vocês ter um relacionamento onde só se dá e não recebe. Porque se isso aconteceu, se acontece, você realmente tem que parar isso, porque você não pode, não deve viver uma vida medíocre. O que é medíocre? É mediana, para baixo. Não, não deve. Porque quando a gente não vive como a gente deveria viver, que é feliz, que é com o seu total poder, quando você não vive as suas forças, em algum momento você vai começar a murchar. Aí você vai ficar triste diversas vezes, vão vir pensamentos ruins. A sua autoestima não estará nada alta, ela será uma baixa estima. Você vai começar a ficar sempre aquém, se sentir sempre aquém das coisas, das pessoas, sem energia. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar infeliz. E você não merece isso. Você precisa trabalhar todo esse autoconhecimento, as suas forças e alimentá-las. Isso é muito importante. Como alimentar? O primeiro passo é o autoconhecimento. É você enxergar em toda essa força e tendo esse reconhecimento, esse autorreconhecimento com frequência. E aquilo que você deve melhorar, não fechar os olhos. Como eu disse na live anterior, quem fecha os olhos achando que o monstro vai embora é meu filho. E ele já nem está mais quase, está saindo dessa fase. Ele já entende, já está começando a entender que fechar os olhos o monstro não vai embora. Ou o monstro não existe, que é o caso dele, ou se ele existe, esteja você de olhos fechados ou olhos abertos, o monstro vai estar lá. Então, você precisa encarar esse problema, seja ele qual for, de frente, e assumir que você tem responsabilidade em relação a isso. Se você quer mudança, se você quer realmente um relacionamento, como você sonhou, como você sonha, um relacionamento quente, com amor, com cumplicidade, com companheirismo, com presença, com parceria, você pode viver isso e pode viver com este companheiro, mas você tem que fazer a sua parte. Aí eu te pergunto, de verdade, você está disposta a fazer o que é preciso, fazer a sua parte? Eu já te adianto que, em absoluto, eu vou passar para você que você deve abrir mão de quem você é, que você deve ser submissa a quem, que você deve engolir as ofensas, a indiferença, jamais. O que eu vou falar para você é como transformar a indiferença,
como transformar a falta de carinho, de afeto, de presença em amor, em cumplicidade, em empatia, em união. E você pode ter tudo isso do seu companheiro sem ele passar por este processo que eu faço aqui com você e que farei lá no sábado do dia 6 de março. É possível. Ah, ele não vai se envolver em momento algum? Vai, mas sutilmente, em uma conversa. Uma delas, e que já passei para vocês, foi quando eu falei para vocês, peguem com o seu companheiro 5 necessidades que eles julgam importantes no relacionamento. Já passei para vocês em outra situação, peguem 3 pontos que são que precisam ser trabalhados no relacionamento. Pegue você e pegue seu parceiro. Converse com ele e fala assim, o que você acha assim? 3 coisas que são muito importantes para a gente melhorar no nosso relacionamento. E aí, quando essas coisas forem ditas, elas não são para serem debatidas, também falei isso. Elas são para serem ouvidas, entendidas e feito ações em prol mudanças, tá? Então, lembrando, o grande vilão, o que vai acabar com o seu relacionamento, o que vai destruir o seu relacionamento, é você não fazer o que deve ser feito. Não tem jeito. Você precisa fazer o que deve ser feito. É como uma receita de bolo. Se você pega e começa a mudar os ingredientes, ou deixando faltar um, deixando faltar outro, o resultado do bolo, ou o bolo não sai, ou vai sair ruim, enfim, o resultado do bolo não vai ser igual ao da receita. Não vai ter o mesmo resultado. Então, se você não fizer o que deve ser feito, você não vai ter o resultado que você espera ter. É incoerente você achar que as coisas vão mudar simplesmente porque vão, porque isso não vai acontecer. E eu tenho aí uma última coisinha para falar para você. Você que vive em uma crise silenciosa, eu já expliquei para vocês o que é uma crise silenciosa, é aquela que tem distância, né? Não tem muitas brigas, mas há um distanciamento, cada um vivendo a sua vida, suas aspirações, os seus objetivos, né? Focando muito no trabalho ou no filho, enfim, sem foco um no outro, sem foco no relacionamento, né? Você que está aí em um tipo de relacionamento como esse, se você acha que já que não está brigando, né, que está tudo bem, enfim, se você acha que está tudo bem e que vai ficar tudo bem, que as coisas logo se ajeitam, eu tenho uma péssima notícia para você. O seu relacionamento vai acabar. E ele vai acabar muito antes do que você imagina. O seu relacionamento vai acabar. E é nesta hora, essa é a grande brecha, inclusive, de vir uma terceira pessoa no seu relacionamento e acabar com tudo. Aí você vai culpar, vamos supor, a outra. Porque a outra... Não, senhor, o seu casamento estava uma porcaria, você não fez nada e deixou brecha para uma outra vir, um sorriso de fora vir, começar a demonstrar que tem mais interesse em suprir as necessidades do que você tem no seu companheiro. Desculpa, mas essa é a pura realidade. Então, você enxergar que tem problema e fingir que tá tudo bem, que vai passar, não vai. O seu casamento, o seu casamento, o seu relacionamento, ele vai acabar e às vezes não acaba nem bem, tá? Então, fica a dica. Faça o que deve ser feito, ou o seu relacionamento não melhorar e ele sim vai acabar. Essa é a verdade. Não tem outra definição para isso. Você pode ser a fada madrinha do seu relacionamento e fazer realmente um encantamento nesse relacionamento definitivo, ou você pode ser a bruxa e acabar com tudo. O poder está nas suas mãos. Você escolhe. A decisão é sua. Tá bom? E lembrando mais uma vez, se você precisa desse help no seu relacionamento, dia 6 de março estaremos juntas. Não precisa se preocupar, será online, você pode assistir da onde você quiser, será gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, você só precisa se inscrever. E eu sei, já subiu aqui como faz, eu em breve. Fique de olho aí nas notificações, então por isso você que não me segue, me siga. Você que não está no meu canal, se inscreva e ative as notificações. Não é propaganda, é um fato. Porque as redes sociais, elas acabam não divulgando tudo.
Então, se você tem interesse, você coloca aí, ative as notificações para que você fique sabendo a abertura. Por quê? Porque serão pouquíssimas vagas. Não tem como eu fazer um grande desempenho com um monte de gente. Então, serão pouquíssimas vagas, tá bom? Muito, 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 muito obrigada pela atenção, pela parceria de vocês aqui, olha, firme e forte do início ao fim. Gente, gratidão absoluta a vocês